Bom, essa história começa nos apresentando o nosso prota, um estudante comum de ensino médio que logo começa a falar sobre Yui, a garota mais bonita da escola, que na verdade era tão bonita que poderia até ser comparada com uma atriz. Fora que ela também era muito inteligente e atlética, portanto, devido a todas essas qualidades, fica claro que ela estaria fora do alcance de todos, e por isso nenhum garoto conseguiu convidá-la para sair. Afinal, quem a convidaria sabendo que seria rejeitado? Desse modo, durante o horário do clube, essa garota costumava ficar deprimida. Ah, e a propósito, ela e o prota fazem parte do mesmo clube de literatura, ou seja, eles sempre passavam um bom tempo juntos, mesmo apesar de nosso prota ser um 0 à esquerda na escola. Ei, por que os garotos não gostam de mim? Sou bonita, inteligente e boa em esportes. E além disso, sou legal com todo mundo. Por que ninguém me chama para sair? Bom, segundo o prota, essas dúvidas da vice-presidente são complicadas, pois na verdade ela estava usando uma fachada. Porém, a única pessoa que sabia disso era ele. Nesse contexto, a garota diz que tudo isso é muito estranho, afirmando que uma garota como ela deveria estar sendo convidada para sair a todo momento. Porém, ela diz que nenhum garoto da escola a convidou até hoje. Enfim, o prota simplesmente responde que ela era irritante, uma vez que ele já teria explicado a ela 1000 vezes o motivo, que de fato era por ela ser tão acima da média, e por isso todos tinham medo de serem rejeitados, se perguntando por que ela queria tanto ser convidada para sair. Ao passo que a garota explica que a verdade era que ela queria ter um romance divertido no ensino médio, como nos filmes, dizendo que queria um namorado. Porém, o prota diz que isso era simples de resolver, bastava ela pedir alguém em namoro. Contudo, ela diz que o orgulho dela não permitia isso, por isso alguém precisava convidá-la para sair. Enfim, depois disso o prota reflete o quão era cansativo lidar com ela, afirmando que achava um milagre que todos não saibam o quanto ela é complicada, concluindo assim que ela é muito boa em enganar as pessoas. Ah, e a propósito, a razão pela qual ela não age assim na frente do prota é porque ele já tinha visto o seu verdadeiro eu, enquanto ela estava reclamando sozinha no primeiro ano. Então, cansado de tanta conversa fiada e querendo encerrar logo esse assunto, o prota pergunta: "Pois bem, posso ser seu namorado?" Afinal, o prota já estava cansado de ouvi-la reclamar todos os dias, e talvez por isso ele tenha dito isso, e mesmo que ele não estivesse falando sério, e que tudo não passasse de uma brincadeira, a garota simplesmente responde que não, dizendo que isso nunca iria acontecer, e para piorar foi instantâneo, o que de fato deixou o nosso prota bem abalado. Ei, você acabou de dizer isso de verdade, não foi? Desculpe-me. Eu só nunca pensei que você gostasse de mim. Sinceramente, estou feliz por ter sido convidada para sair pela primeira vez. Mas, desculpe, você não faz meu tipo. Momento em que o prota diz a ela para ela não se desculpar 2 vezes, pois senão ele vai se sentir ainda pior. Ao passo em que reflete que ouvir a resposta dela à sua piada fez ele se sentir péssimo. Fora que mesmo se ele contasse que era uma piada, ela só iria pensar que ele estava tentando salvar a sua própria pele. Mesmo assim, isso causava mais dor do que ele pensava. Não se preocupe. Tenho certeza de que encontrará uma garota melhor do que eu. Aliás, pensando bem, acho que será muito difícil encontrar alguma garota melhor. Bom, o prota não entendia como ela estava tão segura de si, mas de qualquer forma, mesmo sendo uma piada, ela estava levando sua confissão tão levianamente que ele não poderia ficar bravo com ela por causa disso. Enfim, logo a garota muda de assunto e diz que eles deveriam conseguir um calouro para entrar em seu clube, ou eles teriam problemas. Afinal, eles deveriam ter pelo menos 3 membros para serem reconhecidos como um clube, e tudo isso foi depois que aquele calouro do ano passado saiu, pois de fato, no momento, eles eram apenas 2. Contudo, o nosso prota diz que se ela pedisse a alguns dos rapazes do 2º e 3º ano para se associarem, ele tinha certeza que eles o fariam imediatamente. No entanto, a garota disse que não iria fazer isso, pois o clube de literatura era o único lugar onde ela poderia ser ela mesma. Pois, de acordo com ela, seus pais eram muito rígidos. Por isso, ela sempre tinha que tirar boas notas, mas por causa disso, ela não tinha onde relaxar. Porém, quando ela descobriu o clube de literatura, tudo mudou, uma vez que, de fato, o clube tornou-se o seu refúgio. Contudo, o prota pergunta se não teria nenhum problema se quem entrasse fosse um calouro. Então ela diz que não. Mesmo que ela não goste muito da ideia, ainda seria melhor do que garotos que gostavam dela ou dos pais dela. Por isso, ela diz que teria que ser alguém legal e obediente, além de discreto, e que principalmente soubesse guardar segredo, dizendo então que deixaria tudo com o prota, e que se ele conseguisse mais alguém para o clube, ela lhe daria uma recompensa. Ela sairia com o prota.
O que na verdade deixa o Prota mais irritado ainda, pois ela fazia tudo o que queria e tudo tinha que ser do jeito dela. Enfim, alguns dias depois, como combinado, o Prota trouxe um novo membro para o clube, dizendo que ela era obediente e simpática, exatamente como a garota queria. Instante em que ela fica muito feliz e se apresenta a ela como vice-presidente do clube de literatura, afirmando que se ela tiver alguma dúvida, era só perguntar. Então a membro recém-chegada pergunta: Se a Senpai é a vice-presidente, então o Prota é... Isso mesmo, responde o Prota, significa que eu sou o presidente. Porém, somos apenas um clube de literatura com 2 pessoas. E com isso eles começam a conversar diversos assuntos. Momento em que a vice-presidente se pergunta por que eles estão sendo tão amigáveis um com o outro, sentindo assim um aperto no peito e se questionando se eles já se conheciam antes. Por isso, ela pergunta se eles já tinham estudado no mesmo colégio ou algo assim. Desse modo, mesmo o Prota tendo dito que não, a garota se perguntava por que eles eram tão próximos, ou será que tinha sido amor à primeira vista? O que de fato deixou ela bem confusa, pois o Prota nem era tão bonito, então por que ela estaria tão encantada assim com ele? Enfim, em seguida a novata pergunta o que eles geralmente fazem no clube de literatura, ao passo que o Prota responde que normalmente eles só leem ou escrevem histórias, e talvez por isso a garota fique se perguntando por que ela é tão próxima do Prota, de onde surgiu tanta intimidade, afinal eles estavam até se chamando pelo primeiro nome. Bom, devido a todo o alarde da garota, o Prota pergunta se estava tudo bem com ela, e mesmo ela dizendo que sim, o Prota diz que sabe quando ela estava chateada com alguma coisa, pois ele já está há mais de 1 ano no clube de literatura com ela. Desse modo, mesmo que ela continue negando, ele sabia que ela parecia estar com mais raiva do que o normal. Porém, ele não lembra de ter feito nada de errado, mas ele sabia que nesses momentos, bastava deixar ela em paz que tudo se resolveria por conta. Enfim, no dia seguinte vemos que a garota vê o Prota e a nova garota chegando juntos na escola, momento em que ela observa o nosso Prota perguntar de maneira cordial o que ela está achando da escola e do clube, dizendo que ela logo vai se acostumar e que tudo vai dar certo, por isso ela fica na dúvida se eles por acaso não estariam namorando. O que deixa a garota chocada, causando assim novamente mais um aperto no peito, fazendo ela se questionar que sentimento era aquele. E mesmo que muito embora ela não quisesse acreditar que aquilo era ciúme, ela ainda assim fica na dúvida, se perguntando por que aquilo estaria acontecendo com ela, pois de fato aquilo não poderia estar acontecendo. Com isso se questionando mais uma vez se aquilo que estava sentindo seria ciúmes. Não é impossível que seja ciúmes, pensa ela. Enfim, nada fazia sentido, pois o Prota já tinha convidado ela para sair, mas ela sabia que ele estava brincando naquele momento. No entanto, por que ela estaria com raiva? Será que era porque ele era a única pessoa com quem ela podia ser ela mesma? E por que mesmo parecendo um nerd, ainda assim ele era legal e engraçado? Bom, no outro dia na escola, vemos que por alguma razão a garota vem falar com o Prota. E de fato foi algo tão inesperado que ele ficou nervoso, uma vez que ela nunca tinha feito isso. Contudo, ela diz que veio para falar que vai entregar a recompensa dele hoje, mas o Prota, sem entender, pergunta: que recompensa? Ao passo que a garota explica que como ele havia conseguido um novo membro para o clube, ela sairia com ele, assim como ela tinha prometido. Porém o Prota diz que não conseguiu um novo membro apenas para sair com ela. Então, a garota faz aquela cara de zangada de sempre, e o nosso Prota pergunta por que ela estava zangada novamente. E ela responde por que ele estava sendo mal, ao passo que notamos que toda a turma estava ouvindo a conversa deles, se perguntando se era realmente verdade que a garota mais bonita da escola estava convidando o Prota para sair. Bom, e como o Prota não queria mais ser o centro das atenções, ele decidiu levar a garota até um lugar onde eles poderiam conversar à vontade. Então ele pergunta mais uma vez por que ela estava chateada, e como resposta a garota diz que não estava. Instante em que o Prota pergunta: então por que você estava fazendo cara de zangada? Momento em que ela diz que era porque ela tinha sido picada por uma abelha. Mesmo assim, o Prota diz que suas bochechas estavam normais. Portanto, não era possível que ela tenha sido picada. Desse modo, a garota abre o jogo e diz que a verdade era porque ele estava sendo mal com ela. Por isso, o Prota pergunta por que ela estava mentindo e o porquê ela estava chateada. E ela responde porque ele tinha recusado sair com ela. Porém, o Prota diz que achava que ela estava brincando. Mesmo assim, ela responde que não estava brincando. Enfim, com isso o Prota explica que ele não era o tipo dela, então seria maldade da parte dela sair com ele e dar esperança a ele. Contudo, a garota o questiona, perguntando o que ela deveria fazer. Afinal, ela não sabia que se sentia assim, explicando que realmente não sentia nada pelo Prota,
Mas quando ela viu ele saindo com a novata, aquilo a deixou chateada, pois ela sentiu que estava sendo substituída. O que de fato deixa o nosso prota surpreso, perguntando se ela estava com ciúmes da novata, e a garota diz que sim, questionando o prota se tinha algo errado nisso. Momento em que o prota diz que não havia nada, porém ele estava surpreso, se perguntando se a garota realmente gostava dele, então ela sem pensar duas vezes responde que sim. Enfim, quem imaginou que isso poderia acontecer, diz o prota, explicando que estava feliz em ouvir isso, mas que queria contar toda a verdade a ela, dizendo que a novata não era a namorada dele. Porém, a garota pergunta o porquê deles se tratarem pelo primeiro nome, demonstrando assim tanta intimidade. Então ele explica que é porque eles eram primos, e era normal primos se chamarem pelo primeiro nome. Bom, e nesse momento a garota percebe que estava com ciúmes sem razão, então decide sair correndo, contudo o prota segura ela em seus braços, se certificando de que agora ele não possa fugir novamente. E de fato, se alguém os visse ali pensaria que eles dois eram namorados, mas não tinha como evitar, pois ele não poderia deixar ela correr antes de explicar que ele sempre ficava depois da escola com uma garota que era muito superior a ele, a garota mais bonita da escola. E mesmo que ela fosse chata e irritante, ele fazia isso porque gostava dela, exclamando então que isso significava que eles gostavam um do outro. Então você quer ser meu namorado? O que você quer? Quero ser sua namorada. Desse modo, o prota diz que a partir de agora eles serão namorados. Mas antes que ele pudesse dar uma bitoca nela, a garota novata aparece e flagra eles abraçados, ficando muito surpresa e feliz. Mas, e agora será que todos da escola iriam ficar sabendo que eles estavam namorando? Será que todos entrariam em pânico quando descobrissem? Me digam o que acham aqui embaixo nos comentários.